Pontuação 7. Por meio de uma questão do CESP 2017, TCE, Pernambuco, vamos discutir o uso da vírgula e do ponto e vírgula. À medida que se fiscaliza, vírgula, se orienta, vírgula, se previne, vírgula, sobram mais recursos públicos, ponto e vírgula. Consequentemente, vírgula, quem ganha é a sociedade, vírgula, em especial os menos favorecidos. Lendo assim com a vírgula para você sentir se elas existem ou não, se são necessárias ou não. Proposta da banca. A substituição do ponto e vírgula por ponto final prejudicaria a correção gramatical do trecho, ainda que a letra inicial de consequentemente fosse ajustada para maiúscula. Proposta certa ou proposta errada? Note que a banca vai exatamente em cima da nossa fraqueza, o emprego adequado do ponto e vírgula. Então vamos começar com o ponto. Quando você diz ela trabalha na fábrica, ponto. Ele trabalha em casa, ponto. Pontuação perfeita. Só não é melhor a sequência porque repetimos trabalha e adulto faz tudo para não repetir palavras assim com tanta proximidade. Mas vamos olhar cada pedaço. Período simples, oração absoluta. O outro pedaço também período simples, oração absoluta. Então, são duas frases em sequência, né? Mas na verdade dois períodos, duas orações, e o ponto é adequado, né, para essa situação. Não há problema nenhum. Então vamos trocar o ponto pela vírgula. Ela trabalha na fábrica, vírgula, ele trabalha em casa. E agora? Pontuação perfeita, não há problema nenhum. Continuamos com o problema da repetição, mas a vírgula bem empregada. Qual é o nome do primeiro pedaço? Agora não é mais período simples, oração absoluta. Agora é oração coordenada assindética. Então, o emprego da vírgula transformou dois períodos simples em um período composto por coordenação. Oração coordenada assindética é aquela que não tem conjunção. E a segunda também é oração coordenada assindética, porque usamos a vírgula, não usamos o i para ligar as duas orações. Conclusão, é um período composto com orações coordenadas sem conjunção. E nesse caso, vírgula obrigatória. Tranquilo? Então vamos ao emprego da vírgula e da conjunção ao mesmo tempo. Vamos lá. Ela trabalha na fábrica, vírgula, e ele trabalha em casa. Vamos ver o que mudou? Primeiro pedaço, oração coordenada assindética, aquela que não tem o i, não tem a conjunção coordenativa. E o segundo pedaço, agora com o i, oração coordenada sindética aditiva. Então, a sequência é boa para você perceber a diferença de assindética e sindética. Tranquilo, não é? Então, você está diante de orações coordenadas com sujeitos diferentes. As gramáticas ou os gramáticos evitam falar em obrigatoriedade, mas o emprego da vírgula é fundamental para garantir que a primeira ideia não invada a segunda. Se essa vírgula não for usada, corre-se o risco de o leitor pensar que ela trabalha na fábrica e ele lê tudo isso de uma vez só. A famosa ambiguidade. Então a vírgula realmente é fundamental para marcar esses limites de ideias para que a primeira oração fique com o sentido preservado e a segunda também. Tranquilo, então chegou a hora e a vez do ponto e vírgula. Ela trabalha na fábrica, ponto e vírgula, ele, vírgula, em casa. Então essa é a frase do adulto, porque não repete a palavra trabalha. No lugar da palavra trabalha, coloca-se a vírgula, é a famosa zeugma, para evitar a repetição do verbo que já está na oração anterior. Então vamos aos nomes. Oração coordenada assindética e também oração coordenada assindética para o segundo pedaço. Não temos o verbo, mas é uma questão de zeugma. Se você aprendeu que é uma questão de elipse, tranquilo, né? Porque a elipse é a figura abrangente. Zeugma, então, é uma espécie de elipse, muito comum quando se trata da ausência do verbo. Então vamos lá, estamos diante de um período composto com orações coordenadas e com zeugma.
naturalmente temos o ponto e vírgula e temos a vírgula. Ponto e vírgula marcando o limite entre as duas orações e a vírgula indicando a ausência do verbo. Agora, a pergunta é, e se colocássemos um ponto? Em vez da vírgula, o ponto. Ficaria perfeito, leia. Ela trabalha na fábrica, ponto, ele, vírgula, em casa. E aí sim, colocando-se o ponto e começando-se com letra maiúscula, temos o período simples, a oração absoluta. E o outro pedaço, também período simples, oração absoluta. Então, temos duas orações absolutas, ou se você quiser, dois períodos simples, mas temos a zeugma. Ou seja, mesmo que você quebre em dois períodos, faça essa pontuação brusca do ponto e o recomeço com letra maiúscula, naturalmente você não tira a zeugma, portanto você não elimina a vírgula depois do pronome ele, continua sendo uma vírgula obrigatória. Então agora podemos discutir o período apresentado pela banca. E a primeira discussão é apresentar a você a quebra. Dois períodos. Em vez do período composto, dois períodos. O primeiro, à medida que se fiscaliza sobre mais recursos públicos, é um período composto, porque são duas orações. À medida que se fiscaliza é uma, sobre mais recursos é outra. E, consequentemente, vírgula, quem ganha a sociedade é novo período. Agora simples, né? Oração absoluta. Então, essa pontuação é perfeita, porque os dois pedaços têm sentido completo. Isso pode ser feito, como você está percebendo, com o uso do ponto, naturalmente, sem problema nenhum. Vamos ver os detalhes. À medida que se fiscaliza sobre mais recursos públicos, é período composto. Período composto por subordinação. À medida que se fiscaliza, é a oração subordinada adverbial proporcional. E a vírgula que você está olhando para ela depois de fiscaliza, ela é obrigatória porque a oração adverbial está deslocada. Ou seja, o período começou com a oração subordinada e depois escrevemos a oração principal. Percebeu? Então, usa-se a vírgula por conta da inversão. E agora, aquilo que a banca propôs, à medida que se fiscaliza, sobram mais recursos públicos, ponto e vírgula. Consequentemente, quem ganha é a sociedade. Lembra o que a banca propôs? Tirar o ponto e vírgula, colocar um ponto no lugar e recomeçar com letra maiúscula. O que você já deduziu? Que é uma proposta perfeita naturalmente. Então, vamos aos detalhes. Agora é um período composto misto, por quê? Porque você não tem só oração principal e oração subordinada, você tem três orações no período. À medida que se fiscaliza, continua sendo oração subordinada adverbial proporcional, deslocada, por isso a vírgula, né? Nesse caso obrigatória, e o ponto e vírgula marcando o limite, não mais o limite entre duas orações, na verdade o limite entre duas ideias. Por quê? Porque a primeira ideia é composta de duas orações, uma subordinada, a outra principal. Depois vem uma outra ideia e naturalmente o ponto e vírgula tem emprego adequado nesse caso. Mas o ponto, com recomeço com letra maiúscula, também seria perfeito. Então, podemos voltar à proposta da banca. A substituição do ponto e vírgula por ponto final prejudicaria a correção gramatical do trecho. E o que nós descobrimos? Que essa proposta é falsa, porque não prejudicaria. O período ou a sequência ficaria perfeita com a quebra, né? Colocando-se o ponto e criando-se dois períodos. Então, você está diante de uma proposta errada. Tranquilo? Quer continuar evoluindo? Então inscreva-se no meu canal no YouTube. São muitas aulas gratuitas organizadas por tópicos e organizadas por bancas. Agora, quer adquirir vários cursos completos de língua portuguesa comigo? Olha uma lista. Você vai adquirir português básico 1, 2 e 3, mas comece pelo português básico 1. Depois de vencê-lo, o 2, finalmente o 3. Depois de vencer 1, 2 e 3, aí sim,
Escolha um curso completo que já está à sua disposição, baseado numa banca. Pode ser português completo FCC, pode ser português completo CESP, ou português completo FGV, ou português completo ESAF. Fique à vontade para escolher. Mas depois que você venceu o português básico 1, 2 e 3. E olha, não é mensalidade. Você tem todos esses cursos por um valor único, um valor que nós consideramos simbólico, porque você não está pagando por um curso, está pagando por, só aqui vamos contar, são 3 de português básico, 4, 5, 6, você está comprando de uma vez só 7 cursos completos de língua portuguesa por um valor que é bem simbólico. No próprio canal você tem link para acessar a plataforma em que comercializamos esse pacote, e também no meu Face você encontra links. Se ainda assim você se atrapalhar, troque e-mails comigo, batista@linguativa.com.br. Até a nossa próxima aula.